Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Vamos nessa, meu povo, 3 e 8, vai espalhando aí, vai chamando todo mundo, avisa que o Somos Um já está no ar aqui na sua Rede 316, nossa rádio missionária, com a presença da nossa querida irmã Thaís e Félix, lá de Recife, estudante de medicina, vai trazer pra gente esse tema muito sério, muito importante, que é o cristão e a universidade. Vamos lá, Thaís, eu já vou começar com uma pergunta pra você. Me responda aí, como é ser cristã na universidade pra você, Thaís? Bom, ser cristã na universidade para mim é um mix de 3 coisas, principalmente. Em primeiro lugar, é um privilégio, porque tem uma estatística aí de 2016, não sei se ela foi atualizada depois, que diz que em torno de 66% a 70% dos estudantes que vão para a universidade acabam abandonando a fé. Então, eu já ter passado da metade do meu curso e estar firme no Senhor, para mim é um grande privilégio. É graça de Deus, com certeza. Também. Em segundo lugar, é um desafio, porque o ambiente universitário é um ambiente repleto de pressões, né? Tem a rotina bastante cansativa. Meu curso, por exemplo, é integral, então, às vezes é difícil conciliar várias coisas da nossa vida, né? A universidade nos pressiona muito dessa forma. Além do mais, a universidade é um ambiente em que você acaba se expondo a diversos tipos de tentação, especialmente se você for um frequentador das festas e tudo mais, né? E é um ambiente em que você faz muitas amizades, amizades novas, e muitas dessas amizades não são cristãs, então é um desafio. E, em terceiro lugar, é uma responsabilidade, né? A gente está lá como representante de Cristo, como diz em 2 Coríntios, né? Que nós somos embaixadores de Cristo. Então, isso tem um peso muito grande quando a gente entende essa responsabilidade. Então, é esse mix de 3 coisas, basicamente. Realmente é desafiador ser uma cristã na universidade. Agora, você participa de algum grupo cristão aí na sua universidade, Thaís? Sim, eu faço parte de um grupo cristão que se chama Oremos, né? É um grupo especificamente do curso de medicina e de outros cursos da saúde, como biomedicina e enfermagem, porque é uma reunião que acontece no hospital, né? A gente da Unirio, né? Que é a minha universidade, a gente se reúne no Hospital Universitário Frei Guinle e também no centro, no Instituto Biomédico, que é onde reúne outros cursos também. Então, sim, eu faço parte desse grupo, atualmente faço parte da liderança com mais outras 2 pessoas. Muito bem, show de bola. E fala pra gente também qual a importância de participar de grupos cristãos como esse, né? Porque tem muita gente que tá na universidade, muitos cristãos, mas ainda não encontrou ali uma base, né? Porque você tem que ter uma galera que tá junto contigo. Ficar sozinho Sim. é meio tenso, a não ser que não tenha jeito, né? Você não encontra nenhum Sim. cristão, mas se encontrar uma galera tem que estar junto, né? Poxa, com certeza. Tem 2 motivos principais, eu diria, para que você participe de um grupo como esse. Em primeiro lugar, é por você. A gente sabe que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim. Então, vamos pensar em você estar na universidade como se tivesse uma balança. Você vai ter muitos fatores que pesem para que você se desvie. Então, você tem que colocar mais peso no lado da balança que te leve a não se desviar, né? Então, esses grupos são ambientes em que você, como você falou, você encontra outras pessoas que vão poder te fortalecer nessa caminhada, né? É um ambiente em que você vai ouvir a palavra de Deus, e aí você pode pensar, poxa, mas eu já ouço na igreja, mas muitas vezes a gente só frequenta a igreja aos domingos, então são 7 dias aí em que você não está exposto à palavra de forma tão intensa quanto na igreja, então acaba sendo muito útil, né? E outro fator é pelas outras pessoas. A gente sabe que se pessoas não frequentarem esses grupos não existem. Então, talvez você esteja aí cristão na sua universidade e pense assim, eu sei que tem grupos cristãos, mas eu não acho que eu realmente preciso fazer parte, porque eu estou firme, eu sou constante no meu devocional. Mas a verdade é que se você não frequentar esse grupo, e se outras pessoas que são cristãs tiverem esse mesmo pensamento que você, o grupo cristão ele simplesmente não existe. E aí, outras pessoas que podem ter a fé um pouco mais fraca que a sua, podem não poder frequentar simplesmente porque esse grupo não tem adesão, sabe? Então, é importante que você frequente pelos outros, assuma essa responsabilidade que você tem pela fé de outras pessoas também. Tem uma frase que a gente costuma falar muito aqui em casa, que é assim, todo mundo pensou que alguém iria fazer aquilo que qualquer um poderia ter feito e ninguém fez.
Então, a gente delega muito a responsabilidade da existência de um grupo cristão àquelas pessoas que estão na liderança, ou a participação àquelas pessoas que têm a fé mais frágil, mas nós, cada um de nós, é responsável pela existência de um grupo cristão na nossa universidade. Entender isso é algo muito sério. Eu vou pedir para você repetir essa frase que eu já estou anotando aqui. Todo mundo pensou? Todo mundo pensou que alguém iria fazer aquilo que qualquer um poderia ter feito e ninguém fez. Peraí, todo mundo pensou que alguém iria fazer? O que mais? Aquilo que qualquer um poderia ter feito e ninguém fez. Aquilo que qualquer um poderia ter feito e ninguém fez. É isso? É isso aí. Tem que ler umas 5 vezes para entender, mas é por aí. Todo mundo pensou que alguém iria fazer aquilo que qualquer um poderia ter feito e ninguém fez. Muito Exato. bom. Eu gostei demais dessa frase aqui. E como você falou, nem sempre tem grupo cristão na universidade, né? Mas aí fica o desafio. Se na sua universidade não tem grupo cristão, olha que oportunidade boa que Deus está te dando, não é verdade? De repente você está esperando alguém puxar o bonde, sendo que você pode puxar esse bonde aí. Exato. 3 horas e 14 minutos aqui na nossa rede 316. Você que chegou agora para nos acompanhar, a gente está batendo papo aqui com a Thaís e Félix, lá de Recife, né, estudante de medicina, para falar sobre o cristão e a universidade aqui no nosso Somos Um de hoje. Você pode mandar a tua pergunta, se você quiser, aqui no 11 930 03 0316, ou seu comentário, né, em relação ao nosso bate-papo de hoje. Fique muito à vontade aí, viu? DDD 11 930 03 0316. A próxima pergunta, Thaís, em termos práticos, por favor, de que forma um cristão pode pregar o evangelho na sua universidade? É isso, essa pergunta é muito importante. Mas antes de responder, eu queria só deixar uma coisa clara. Eu sou de Recife, mas eu moro no Rio de Janeiro há muito tempo, então a galera de Recife já percebeu que eu falo carioquês. Então você tá no Rio de Janeiro? É isso, eu estudo aqui no Rio de Janeiro, eu moro aqui no Rio de Janeiro há bastante tempo, mas eu sou de Recife, mas eu já falo carioquês, aí pode parecer meio estranho, tipo, que recifense é esse que fala desse jeito? Eu tava achando estranho mesmo. Tô cariocada. Eu achei que você tava em Recife, então você está no Rio de Janeiro, pronto. Isso. Show de bola. Então, respondendo a sua pergunta, de que forma a gente pode pregar o evangelho na universidade? Eu acredito que existe uma palavra-chave para a pregação do evangelho na nossa vida, na universidade e fora dela, e a palavra é intencionalidade. É você fazer as coisas de forma consciente, fazer as coisas entendendo que você tem um objetivo por trás. Então, seja intencional. De que forma? Com ações e com palavras. Eu vou destrinchar um pouquinho isso. Com ações. A universidade, ela tem muitas demandas, e muitas dessas demandas têm o poder de evocar de nós atitudes que são cristãs ou não. Então, de que forma você pode pregar com ações? Quando você for fazer trabalho na sua universidade, faça um trabalho bem feito. Olha, Nayana, uma coisa triste é você fazer trabalho com gente que é tipo sanguessuga. Sério. Verdade. É péssimo quando você vai fazer trabalho e fica tudo nas suas costas, né? Imagina se uma pessoa que não é cristã está fazendo trabalho com você e sabe que você é cristã e vê que você faz trabalho de qualquer jeito, que deixa tudo para cima da hora, que deixa tudo para outra pessoa fazer. Então, isso não é uma forma de pregar o evangelho. Mas se você fizer tudo bem feito, você vai estar pregando o evangelho com ações. Da mesma forma, você não se deixar levar pelo desespero das outras pessoas na universidade, o que nem sempre é fácil, também é uma forma de pregar o evangelho com ações. A gente sabe que na universidade a gente está sofrendo diversas pressões o tempo inteiro, semana de prova. Eu não sei, você aí, universitário que está me ouvindo, como é semana de prova aí na sua turma da faculdade, mas na minha, todo mundo fica assim, pirado muitas vezes, desesperado. Mas nós, como cristãos, a gente tem um Deus em quem a gente pode confiar. Então, por mais que seja difícil, a gente pode manter a calma, e muitas vezes essa paz que excede todo entendimento vai provocar a curiosidade das pessoas. Elas vão falar assim, como que essa pessoa consegue ficar tão calma em meio a essas pressões? Né? Outra maneira de pregar com ações é servir as pessoas ao nosso redor. Isso envolve proatividade, sabe? Às vezes a gente está lá na sala de aula, a gente vê que um amigo nosso bombou numa matéria, tirou uma nota ruim, e você foi melhor, você tirou uma nota boa, você pode ir lá perguntar se essa pessoa precisa de ajuda, né? Não precisa essa pessoa vir pedir para você, você pode se oferecer. Então, enfim, se você começar a refletir, você vai ver que existem inúmeras formas de como você pregar o evangelho com ações.
Além disso, a pregação com palavras, ela não pode ser deixada de lado, né? Eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas hoje em dia eu vejo muito um movimento de cristãos que falam que querem pregar com ações e acreditam que meramente isso é o suficiente, não querem usar as palavras. Mas a gente precisa pregar o evangelho com palavras, a gente precisa deixar claro que tudo que envolve as nossas boas ações, nossas boas atitudes na universidade tem um motivo, e o motivo se chama Jesus Cristo. E para que você pregue com palavras, é muito importante que você cultive relacionamentos. Isso é algo muito chave na universidade, eu acredito que seja uma das estratégias mais poderosas. Claro que a gente tem que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, com todos os artifícios que tiverem na nossa mão. Então, assim, vamos entregar folheto, vamos entregar evangelho, vamos fazer cruzadas evangelísticas, amém? Mas algo que eu acho muito estratégico no ambiente intra-universitário é o evangelismo por relacionamento. Quando você faz amizade com as pessoas, você conversa com as pessoas. E se você conversa com as pessoas, você traz Jesus no assunto. Mas para isso, a gente precisa ter em mente aquela palavra que eu falei anteriormente, que é intencionalidade. Então, para dar um exemplo, a gente fica o dia todo na universidade, com os amigos, e conversa vai, conversa vem. Quando a gente se dá conta, a gente está conversando, por exemplo, sobre amor e relacionamentos. Se você não for intencional, você vai deixar essa oportunidade passar. Mas se você for um universitário atento, você vai poder falar, já que vocês estão falando de amor, sobre como Deus amou o mundo, a ponto de entregar Jesus. Se você chegou no assunto surgimento do mundo, você pode falar como você acredita que Deus criou todas as coisas. Se você chegou em qualquer assunto em que você perceba ali uma brecha, e se você for intencional, você vai conseguir trazer Jesus Cristo para a conversa. E, além disso, você tem a oportunidade, quando você estabelece esses relacionamentos, né, de discordar das pessoas. E esse é um ponto, às vezes, desconfortável para a gente que é cristão, porque é chato, às vezes, né, discordar das pessoas, trazer o seu ponto de vista de forma contundente, mas a gente precisa fazer. E na universidade a gente chega, muitas vezes, em assuntos em que as pessoas falam coisas que são contrárias àquilo que um cristão pensa, e a gente precisa ter coragem de, educadamente, discordar dessas pessoas. Maravilha. Bom, 3 horas e 20 minutos aqui na nossa rede 316, 3h20. Eu tava, enquanto você falava, você tava analisando um pouquinho. Realmente tem muita gente que prioriza essa questão do testemunho, né? Do comportamento, de não precisar falar para esperar as pessoas perceberem, gerar uma curiosidade nas pessoas em querer saber por que a gente é diferente e tal. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente precisa entender também que tem gente que até gera curiosidade, mas essas pessoas às vezes não têm, sei lá, coragem de perguntar, de querer saber, etc e tal. Então, se você não expressar isso com palavras, nem sempre só o comportamento, né, o só fazer, apesar de que para mim eu acho que é muito importante, mas acho que as coisas se completam, não se complementam. Então a gente tem que falar, sim. A gente tem que colocar para fora. Sim, e também eu acho que assim, a gente vive num país em que o cristianismo é algo muito cultural. Então, de forma geral, as pessoas já entendem que essas atitudes que a gente falou aqui, que são atitudes cristãs, são algo correto. A gente teve a viagem missionária do Somos Um em Campo, né? Recentemente, lá em Vassouras. Acredito que isso tenha sido falado aqui na rádio. E uma coisa que eu observei muito nesse evangelismo que a gente fez lá é que quando a gente conversava com as pessoas, elas entendiam muito o cristianismo como algo restrito a boas atitudes. E assim, a gente sabe que o cristianismo prega as boas ações, prega a atitude correta, porque é isso que Jesus Cristo nos convida a fazer, mas não é meritocrático, a gente sabe que a gente depende da graça de Deus. Então as pessoas precisam entender que elas pecaram e que mesmo que elas tenham boas ações, assim como a gente está tendo boas ações sobre a vida delas, elas ainda assim não merecem a salvação. Elas precisam entender a necessidade da figura de Jesus Cristo nisso tudo, sabe? E que como as boas ações são apenas uma consequência do relacionamento com Ele. Maravilha, é exatamente isso. Bom, 3h22, na sua 3h16, temos mais uma pergunta aqui. Thaís, responde pra gente, por que você acha que a rotina cansativa
pode ser um obstáculo à manutenção da fé na universidade? Eu acho que, em primeiro lugar, por conta da correria. É uma rotina muito corrida, assim. Como eu falei, o meu curso é integral, mas mesmo naqueles cursos que não são integrais, muitas vezes as pessoas estudam e trabalham, ou estudam e moram muito longe da faculdade. Tem gente da minha turma que leva mais de 2 horas para ir, mais de 2 horas para voltar. Então a gente acaba ficando muito cansado e, além disso, quando chega em casa, a faculdade demanda muito. Tem que fazer trabalho, tem que fazer seminário, tem que estudar para prova, fazer pesquisa e tudo mais, né? Então, a carga horária fica mais complicada. E muita gente já não mantinha uma rotina constante de devocional antes de entrar na universidade, e aí a universidade, às vezes, se torna a gota d'água, sabe? Então, eu acredito que seja principalmente por isso, e também porque tem gente que acaba se tornando um pouco workaholic demais na faculdade, quer fazer iniciação científica, quer fazer monitoria, quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não tendo tempo para nada no final do dia. É muito difícil, isso é muito complicado mesmo, tá? A gente sabe que a nossa manutenção, a pergunta foi sobre manutenção de fé, né? Sim, sem universidade, já não é. O professor que tem o seu trabalho normal, né? Sua vida cotidiana normal já é desafiador. Você tem um momento de devocional, você ter, né, sua vida independente da igreja, independente da comunidade, ter seu relacionamento com... Já é muito difícil, ainda mais quando você está numa vida universitária que realmente é muito puxada. Alguns cursos aí, 4, 5, 6 anos, né, que é barril dobrado, como diz na Bahia. Pois é. Dizem assim que faculdade... Costumam brincar ainda assim, que faculdade pública se paga com a alma. E é um pouco verdade. É por aí. Mas beleza, vamos lá. 3 horas e 25 minutos. E de que forma você acha que os cristãos podem lidar com esse desafio aí de manter a constância no tempo com Deus, né? Apesar dessa rotina puxada. Sim. De volta àquela palavrinha-chave que eu gosto de bater nessa tecla, intencionalidade. Então, eu acredito que o estudante ele precisa ser intencional no uso do seu tempo, mesmo sabendo que ele tem pouco. Vou citar o exemplo de uma amiga. Eu tenho uma amiga que mora em Nova Iguaçu, Eduarda Lazzaroni, e ela leva 2 horas para chegar na faculdade. Mas ela faz o devocional dela no transporte público. Eu acho isso maravilhoso. Quando ela me contou, eu achei fantástico. Ela ouve música no fone de ouvido, ela vai falando com Deus no transporte público. Entre uma aula e outra, eu vejo que ela pega um livro cristão para ler. Às vezes tem professor que não vai dar aula e tal, tem tempo vago ali, aqui. E aí tem como você aproveitar esse tempo se você estiver atento a essa necessidade, né? E outra coisa, né, é você talvez estar disposto a abrir mão de algumas atividades que não sejam extremamente essenciais para você manter o seu tempo com Deus. Por exemplo, se você faz monitoria, iniciação científica, enfim, várias coisas ao mesmo tempo, se você não tem necessidade de fazer todas elas, tenta fazer aos poucos, tenta se ocupar um pouco menos, sabendo que você não está perdendo, e sim que você está ganhando naquilo que mais importa. Perfeito, perfeito. 3 horas e 26 minutos aqui na nossa Rede 316, 3 e 26. Quem tá chegando agora aí, a gente tá aqui ao vivo no nosso Somos Um, Universitários Missionários, com a Thaís e Félix, lá do Rio de Janeiro. Ela é de Recife, mas está morando já há algum tempo no Rio de Janeiro, estudante de medicina. É quem está hoje conduzindo com a gente aqui o nosso Somos Um de hoje. Thaís, responde pra gente, você considera comum a omissão dos cristãos em ambientes universitários? Se sim, por que você acha que isso acontece? Por favor. Muito comum. Inclusive, volta e meia mesmo, assim, encaminhando quase para o final do curso, eu descubro do nada que uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo é cristã. Então, isso é muito comum de se acontecer. Eu acredito que isso ocorra por alguns motivos, como, por exemplo, muita gente que entra na universidade e se intitula cristã muitas vezes era apenas um frequentador de igreja. Eu acho que, infelizmente, existe essa distinção às vezes. Né? A gente tem que se examinar. Acho que se você passou na universidade agora e você se intitula cristão, acho que você precisa se examinar e ver se você de fato é cristão, se você de fato teve um encontro com Cristo, tem um relacionamento com Deus, ou se você é um frequentador de igreja apenas. Então, muita gente, de fato, não é cristão. Outra coisa
que eu acho que faz com que os cristãos sejam omissos é que a gente lida muito com o temor dos homens, muitas vezes, sabe? Eu sei que isso não é uma coisa simples, mas a gente tem o medo da não aceitação, especialmente quando a gente está entrando num ambiente novo e a gente quer se enturmar, a gente quer que as pessoas gostem da gente. Né? É natural, a gente brasileiro, acho que especialmente a gente é muito amigável e a gente gosta de ser gostado pelas pessoas. Né? E esse desejo, muitas vezes, ele é uma consequência do amor que nós temos à nossa própria imagem, a nós mesmos. Né? Mas uma coisa que eu acredito que a gente tem que entender é que o nosso posicionamento, muitas vezes, ele vai gerar descontentamento, e isso é algo previsto pelas Escrituras, e é uma honra, né? A palavra vai dizer, em 1 Coríntios, que a mensagem da cruz ela é loucura para os que estão sendo destruídos, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, se a própria Bíblia diz que o evangelho é loucura, a gente não pode esperar uma reação muito amigável por 100% das pessoas, né? E outra coisa, além de muitas pessoas não serem cristãs de fato, e além de muitas pessoas terem o temor dos homens, que é algo difícil de lidar, eu acredito que outro fator é que muitas vezes a gente subjuga a pregação do evangelho à nossa personalidade. É o seguinte, todo mundo tem a sua própria personalidade. Eu mesmo sou uma pessoa tímida. Inclusive, fiquei respirando fundo antes de entrar aqui nessa entrevista, porque não é simples. Então, cada um tem sua personalidade. Tem a pessoa que é mais tímida, tem aquela que é mais introvertida. E, às vezes, a gente subjuga a pregação do evangelho a essa nossa dificuldade de se expressar, a nossa, às vezes, falta de eloquência. Mas o próprio Paulo, incrível pregador do evangelho, dizia que não era muito eloquente. Então, eu creio que isso não seja uma desculpa, mas certamente é um dos motivos pelos quais a gente se omite muitas vezes. A gente tenta... a gente acredita, né, que só as pessoas extrovertidas e mais falantes têm essa necessidade ou essa capacidade de pregar o evangelho. Enquanto você falava aí, eu lembrei de uma situação. Uma vez, foi logo quando eu cheguei na turma, né, na faculdade, e aí conheci logo algumas pessoas, alguns que eu consigo fazer amizade fácil, assim, né? E aí eu já identifiquei os crentes da minha turma, né? Uhum. Tinha uns 3 lá. Falei, não tô sozinho, beleza. E aí eu me lembro que foi no segundo período. Aí uma professora trouxe um assunto um tanto quanto polêmico que ia um pouco de contra a nossa fé. Uhum. E eu fiquei de boa, assim, né? Enquanto ela explanava ali, eu falei assim, eu vou começar a futucar, porque ninguém tá falando nada, né? Eu espero os outros 3 se posicionarem. E nada. Aí, beleza. Aí eu falei uma coisinha tal, assim, bem, só pra poder mostrar que ali eu tinha uma posição diferente do pensamento dela. E pra dar uma deixa mesmo, meio que fosse uma deixa pra poder os outros também entrarem na conversa comigo, né? Na discussão comigo. Tipo, vamos time. Isso aí, vamos lá, galera. Nós estamos em 4 aqui, vamos lá. E aí, meu irmão, eu dei essa deixa e eles ficaram caladinhos, nenhum pronunciou. E a professora continuou ali, né, mostrando o ponto de vista dela e tal. Aquilo, Thaís, eu comecei a ficar chateado com eles. Rapaz, eu não fiquei mais... Minha chateação não era mais com a professora que tava ali trazendo uma visão diferente da minha. Era com eles que não estavam se posicionando. E aí eu comecei a falar. Até assim, nesse dia eu meio que me alterei um pouquinho, eu não vigiei. Porque eu acho que me aflorou muito essa questão de ter... Eu fiquei meio revoltado com o fato deles terem ficado calados, né? Uhum. E acabei ali meio que quase que batendo boca com a professora, né? Depois eu dei uma controlada e tal, até pedi desculpa pra ela depois, assim, pelo tom, não pelo que eu falei, mas pelo tom, né? Das palavras. Sim. E assim, cara, depois daquele dia eu fiquei pensando, falei, como assim essa galera é crente, velho? E vou te falar, tá? Pessoas de frente de igreja, velho. De frente, assim, ministro de louvor, pessoas lá da frente que dirigem culto, etc e tal, líder de um pequeno grupo. Como é que essa galera, sei lá, velho, não tem condição não. Uma deixa dessa aqui já é pra gente cair matando, já é pra gente mostrar a nossa
a nossa visão. Eu acho que é até uma oportunidade para você falar para os demais alunos, né? Um Sim, pensamento sim. diferente ali, claro, sem tirar a autoridade nenhum, nem desrespeitar o professor, mas a gente não tem que ficar calado. E aí Sim. eu E às vi que vezes, né? sim. E às vezes você pode fazer isso até chamando a pessoa no canto, né? Se você é uma pessoa um pouco mais tímida, porque isso que você fez foi muito corajoso. É mais fácil para uma pessoa extrovertida fazer, né? Eu que já sou mais tímida, já passei por uma situação parecida, mas eu chamei o professor num canto, me tremendo. Olha, o professor chegou lá na frente da sala de aula e começou a desdenhar de uma história da Bíblia. Aí acabou a aula, eu fui lá nele, falei assim, professor, e comecei a debater. Ele ficou quietinho, não falou mais nada. Assim, depois eu fui me tremendo para casa, mas dando graças a Deus por ter, por ter, por ter tido a coragem de subjugar Uhum. a minha personalidade, né? Tornar a minha personalidade cativa ao mandamento do Senhor, que é o Isso, ID. mas aí você se posicionou, né? Você não deixou ali aquele assunto ficar no ar. Porque, poxa Sim, vida, se eu sou cristão, eu tenho que defender a defesa da fé, velho. Você tem que se posicionar de alguma forma. Eu sei que eu fui pra cima do professor, mas mais chateado com eles que não estavam se posicionando do que necessariamente querendo debater com o professor. é. Foi Você muito. fica assim, poxa, vocês são fãs ou hater? Tipo assim, Velho. decidam. É, Mas enfim. é isso. Vamos lá, 3h34 aqui na sua rede 316, 3 horas e 34 minutos. Quero dar as boas-vindas aqui a muita gente que está chegando neste exato momento aqui para poder nos acompanhar. Nós temos aqui o Gidiel, Pastor Gidiel, da PIB Jardim Maracanã, Seropédica, Rio de Janeiro. Colocou aqui, ó, palavra abençoada da Thaís. Tá pedindo aqui o contato da Thaís. Thaís congrega em que igreja no Rio? Tá aqui pedindo todas essas informações. Se a Thaís permitir, depois eu passo pra ti, tá bom, pastorzão? Qual é a tua igreja mesmo que Pode você congrega aí, passar. Thaís? Eu sou da primeira igreja batista em Parque Anchieta, mas eu estou fazendo uma transição, porque eu mudei de bairro. Mas, por enquanto, é isso. PIB de Parque Beleza. Anchieta. Parque Anchieta, PIB de Parque Isso aí. Anchieta. Beleza, depois eu passo pra ti, pastor Gidiel. Deus te abençoe. A Marise tá por aqui também participando com a gente. Marise dos Santos de Resende. Água Limpa Nova Venécia. Tá aqui acompanhando a gente. Nova Venécia aqui no Espírito Santo. Temos o Sadraque também acompanhando a gente, da Igreja Batista do bairro João Ernesto, em Limoeiro, Pernambuco. Tá acompanhando a gente também. Obrigado, Sadraque. Bem-vindo. Que Deus te abençoe. Tem aqui também... assim, o Kevin tá aqui agradecendo, né? Pelas orações. A Nata Menezes, nossa irmã Nata Menezes, tem áudio dela. Deixa eu ver se eu consigo ouvir o áudio dela aqui. Fala, Nata! Pastor Nayan, Oi. boa tarde, aqui é a Nata Menezes de Manaus, Amazonas. Eu gostaria que a irmã repetisse essa frase que eu achei muito linda e com uma bom sentido, né? Tá vendo aí, Thaís? Não foi só eu que gostei da frase, não, tá vendo? A Nata Menezes pediu pra você repetir a frase aí, ó. Foi a frase que eu falei agora sobre a questão da personalidade ou Não, aquele aquela trava-língua do lá do início. início? Aquela do Tá início. bom. Ó, é assim. Todo mundo achou que alguém iria fazer aquilo que qualquer um poderia ter feito e ninguém fez. É isso aí? É isso aí. Deu pra decorar aí, irmã Nata Menezes? Fala só mais uma vez, Thaís, pra ela escrever lá, pra ela digitar, não sei, gravar, alguma coisa assim. Todo mundo achou que alguém iria fazer aquilo que qualquer um poderia ter feito e ninguém fez. Pronto. Dito isso, a gente segue então aqui na nossa linha aqui de raciocínio do assunto de hoje. Hoje a gente tá falando aqui, pessoal, sobre o cristão e a universidade, viu? A próxima pergunta aqui pra Thaís é a seguinte. Eu queria que você, na verdade, não é uma pergunta, né? Que você compartilhasse uma experiência de evangelismo aí interessante na sua universidade, Thaís. Por favor, você que já tá aí já há algum tempo, né? Estudando medicina e tal. Teve alguma experiência legal que você pode contar pra gente? Sim, sim. A experiência que eu vou contar agora tem muito a ver com aquilo que eu falei sobre a importância de você cultivar os relacionamentos e ver nisso uma oportunidade de evangelismo.
Uma vez eu estava na faculdade com alguns colegas e acabou a aula, eles decidiram ir no restaurante e eu fui. E a gente ficou lá um tempo, acho que a gente tinha acabado de fazer uma prova, se não me engano. E aí, assunto vai, assunto vem. Chegou um momento do assunto em que eu já não estava muito entretida, assim, estavam falando de futebol. E, gente, sério, eu não sei nem o que é impedimento. Então, assim, eles estavam falando grego, eu estava só olhando para a cara de um, olhando para a cara de outro, não entendendo nada. Aí eu lembro que me bateu um sentimento de assim, poxa, acho que eu vou para casa, assim, não estou mais muito afim de ficar aqui nesse papo. E aí me veio no coração o seguinte pensamento: como eu vou ter oportunidade de pregar o evangelho se eu não estou disposta a conversar com as pessoas? Se eu não estou disposta a ouvir os interesses das pessoas? Então eu acabei ficando. Nessa brincadeira, eu fiquei até de noite. Então a gente já tinha lanchado de tarde, chegou a hora do lanche da noite e eu ainda estava lá. E aí a gente passou por todos os assuntos possíveis. E aí chegou um momento que a gente resolveu ir para uma praça continuar conversando. E aí, de repente, chegou no assunto de cristianismo, porque tinha uma igreja atrás da gente. E aí, esses meus amigos começaram a fazer perguntas. Ah, você é cristã, né? Então, o que o cristianismo pensa disso? Pensa daquilo? Começaram a fazer umas perguntas meio difíceis, às vezes. Umas eu sabia responder e outras não. Mas a conversa, ela chegou num momento muito importante e que eu acho que já fez valer o dia todo que eu fiquei ali. Uma das pessoas que estava lá falou assim: ah, mas o princípio do cristianismo a gente já sabe qual é. O princípio do cristianismo é fazer o bem ao próximo. Ponto. E aí eu pude entrar e dizer assim: não é. O princípio do cristianismo é entender que todos precisam do sacrifício de Jesus, porque só fazer o bem não é o suficiente. E aí eu tive a oportunidade de falar da graça para aquelas pessoas. E olha, Deus me deu coragem naquele dia, graças a Deus, de poder dizer sobre a verdade da condenação. Eu pude dizer, gente, a verdade é que o que nós cristãos acreditamos é que aqueles que não creem no sacrifício de Jesus já estão condenados. Eu lembro que nessa hora, esses colegas ficaram olhando para minha cara assim, sérios. Tipo, meu Deus, o que essa menina tá falando? Mas eu tive a oportunidade de pregar o evangelho nessa situação e eu voltei para casa dando graças a Deus, pedindo a Deus que afunilasse esse conhecimento na cabeça deles e que eles esquecessem tudo que eu derrapei na hora de responder. Mas eu acredito que o ponto principal, que é a pregação explícita do evangelho, eu consegui fazer naquela ocasião. Aí, glória a Deus. Você deixou a sementinha lá, né? A sementinha Se Deus tá lá. quiser. Se Deus Glória quiser. a Deus. Bom, faltando 20 para as 4 aqui na nossa rede 316, Thaís, você acha que ser cristã traz algum benefício na forma como você vive a universidade? Completamente. Olha, eu digo a você que se eu não pirei ainda com esse curso de medicina é por conta do Senhor. Porque, assim, eu sei que eu tenho um Deus que me ampara em todos os desafios. E eu saber disso torna tudo muito mais leve, sabe? Quando eu entendo que tanto as portas abertas quanto as portas fechadas são a bondade e a misericórdia de Deus na minha caminhada universitária, tudo fica melhor. Eu já tive assim, experiências em estágios que eu tentei conseguir e as portas se fecharam e outras portas se abriram depois e eu pude ver a mão do Senhor em tudo isso, sabe? Eu faço às vezes um trajeto até a universidade que o pessoal fala que tem muito assalto, mas enquanto eu estou nesse caminho eu sei que eu posso pedir ajuda a Deus, pedir que Ele me proteja e saber que mesmo se acontecesse alguma coisa, Deus estaria comigo. Então a gente acaba vivendo tudo de forma mais leve. Absolutamente tudo. E se eu tenho medo do futuro, eu sei que independentemente daquilo que vier a ser o meu futuro profissional, etc., eu sei que o Senhor está comigo. Então, quando eu aplico essa cosmovisão cristã, tudo fica melhor. E assim, eu vou falar para você que Deus cuida da nossa vida quando a gente prioriza Ele, sabe? Eu, ao longo desses últimos 4 anos, que eu fiz parte da primeira igreja batista do Paquencheta, eu trabalhei numa congregação dessa igreja, que fica lá na comunidade do Chapadão. Então eu ia, passava o domingo todo lá, e aí ficava lá, né, atuando de forma missionária lá. E, gente, com um dia a menos para estudar, porque quando você passa o dia todo na igreja, o que você faz? A resposta é sim, o que tem para fazer. Congregação é isso, a gente faz de tudo um pouco, então eu acabava não estudando aos domingos. Mas o Senhor me abençoava de tal forma que, assim, já aconteceu, Nayan, de eu chegar prestes a começar uma prova e uma amiga vir comentar uma matéria comigo, uma matéria que eu não estava tão bem, tinha um pouco de dificuldade, e aquilo que ela comentou comigo 5 minutos antes da prova foi exatamente o que caiu.
Então, assim, enquanto eu priorizei o Senhor foi fazendo milagres e mais milagres, e eu, enfim, é maravilhoso e com certeza traz muitos benefícios caminhar com o Senhor na universidade. Inúmeros. Não poderia passar o dia todo falando só sobre isso. Quando a gente coloca o reino de Deus como prioridade, né? O resto ele providencia. Sim. Olha só, tem aqui o pastor Gidiel comentando o seguinte: eu falo com a Thaís para ir para a segunda do Rio, onde meu pastor Sinclair Farias tomou posse. Aí depois ele colocou assim: agora sei quem é o seu pai, filho do meu amigo pastor Ricardo Félix. Ah, sim. Sim, esse aí é o meu pai, que inclusive me ensinou essa frase que todo mundo gostou, foi ele. Aí, ó. Pronto. Então, pastor Gidiel matou a charada aqui. Já estou passando as dicas aí das igrejas, vou só anotando para ir conhecendo. Tem aqui a irmã Maria, também lá do Rio de Janeiro, da cidade de Itaguaí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ouvir o áudio dela. Fala, irmã Maria. Boa tarde, Rede 316. Boa tarde, pastor Nayan. Boa. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Eu estou acompanhando poucos minutos que eu estava em casa, né? Mas eu estou gostando muito da sua palestra aí. Deus continue te abençoando você, tá, Thaís? Amém. Pronto, a irmã Maria aqui. Registrando a participação dela. Tem também aqui a Michelane, lá a Igreja Batista em Guarabu, Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Colocou aqui, ó. Deixa eu ver. Michelane da Igreja. Que Deus abençoe esse programa e a vida de Thaís. Amém, Michelane. Obrigado. Beijão, Michelane. Temos também aqui Williams e Vanusa Fortunato, do Rio de Janeiro. Colocou assim, ó. Tatá é um exemplo para nossa juventude cristã. Deus te abençoe, Tatá. Vamos dar PIB. Vazaram meu apelido ao vivo. Ah, tá. Boa. Muito bom. Se eu soubesse, estava me chamando de Tatá desde o início. Obrigado, Williams e Vanusa. Deus abençoe vocês, tá? Sejam bem-vindos. Temos também aqui a Glorinha participando com a gente. Glorinha pediu para me digitar a frase aqui para ela, né? Mandar para ela aqui, que ela não conseguiu. A frase fez sucesso. Vou digitar e mandar para você aqui, Glorinha. Deus abençoe essa menina e todos os universitários, que o Espírito Santo esteja cuidando de cada um, dando sabedoria em nome de Jesus. Amém, Glorinha. Glorinha lá de Santa Catarina, né? Lá de Palhoça, Santa Catarina. Temos aqui também, quem mais? O Cícero Figueiroa. A universidade é um desafio e tanto para o discípulo de Cristo. Porém, são muitas oportunidades para testemunhar do amor de Cristo. Percebe-se ainda mais a necessidade de testemunhar. Colocou aqui o Cícero. Obrigado, irmãozão. Obrigado mesmo pela sua companhia aqui com a gente. Seguindo aqui para a nossa parte final, Thaís, eu queria que você trouxesse uma mensagem final aí, né? Uma palavra final para os nossos universitários cristãos, né? Quem está acompanhando a gente aí, que também está nessa mesma realidade que você, o que você tem para falar para essa galera? Eu vou falar para vocês uma coisa que o meu irmão falou assim que eu passei na universidade. Eu tenho um irmão mais velho, e assim que eu mandei mensagem para ele dizendo que tinha passado no vestibular e tudo mais, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim: agora você acaba de entrar no seu novo campo missionário. O seu diploma é lucro. Então, busque viver a universidade com essa perspectiva. É muito bom ter um diploma e uma carreira, mas tudo isso vai se acabar. Daqui a 80 anos, a gente que está aqui conversando, e boa parte das pessoas que a gente conhece na universidade não estarão mais aqui. E onde elas estarão? Você pode influenciar nessa resposta, né? Deus pode usar como um instrumento para que essas pessoas possam passar a eternidade com ele. Então, a mensagem final que eu queria deixar é principalmente essa, e um apanhado geral de tudo aquilo que eu falei, né? Não abra tempo, não abra mão, melhor dizendo, do seu tempo com Deus na sua rotina puxada. Encare a universidade como um campo missionário. Tenha atitudes que representem a Cristo. Não se omita e use as palavras. E participe de um grupo cristão, entendendo que você tem a responsabilidade da existência desse grupo na sua universidade. Lembre-se que tudo é passageiro. O nosso Senhor diz em Apocalipse que ele vem cedo.
Então, a gente tenha isso em mente em cada atitude que a gente for ter na nossa universidade. É basicamente isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Obrigado, viu, Thaís, pela sua participação com a gente. Foi maravilhoso aqui esse nosso papo, né? O cristão e a universidade. Espero você outras vezes aqui com a gente, viu, Thaís? Prazer foi meu, foi muito bom. Muito obrigada aí. Valeu, um abraço. Deus te abençoe e até a próxima, viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.